Hoje eu vou falar sobre 8 tipos de personalidades de Carl Gustav Jung. Qual será que é a sua que você se enquadra, hein? Antes de eu falar pra vocês quais são essas 8 personalidades, eu quero explicar todo o contexto que existe desse estudo, pra que não role tipo achismo futuramente, assim, sobre essas personalidades. É muito importante. Jung, em 1921, num dos seus maiores estudos do contexto da personalidade humana, conseguiu identificar um certo número de processos psicológicos básicos, que chamou de teoria dos tipos psicológicos. Dentro dessa teoria dos tipos psicológicos, foi possível teorizar, sistematizar 8 tipos de personalidades, nas quais eu vou falar lá pro final do vídeo. E se você tá curtindo os conteúdos, lembra de seguir, compartilhar, clica aí no sininho para seguir os próximos vídeos que a gente vai lançar, ajuda muito a gente a ter mais visualizações. Os tipos psicológicos formulados por Jung foram divididos em 2 conceitos: atitudes comportamentais, dividido em introversão e extroversão, e as funções psicológicas: pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Para entender esses tipos psicológicos, a gente vai ter que falar um de cada vez. Você provavelmente já ouviu falar: fulano é extrovertido, né? Ciclano é mais introvertido, né? Quietinho. No senso comum, assim, do que a gente conhece, temos a ideia de que pessoas extrovertidas são mais ou menos... E aí, galera, firmeza, moleque? Suaveira, ligado. Tirar fotinho? Aqui vai nós. E as introvertidas... Oi? Jung entendia que as pessoas extrovertidas estão ligadas com o termo objetividade, enquanto pessoas introvertidas estão ligadas ao termo subjetividade. O termo objetividade refere-se a pessoas que estão ligadas com o concreto, aquilo que é possível ver, sabe? Tipo mundo externo, lugares, ambientes, animais, natureza, direcionada sua energia em relacionamento, pessoas e coisas. Essa pessoa se apresenta à sociedade de uma forma diferente, peculiar, dando a impressão que é ligada, ativa, amistosa com tudo aquilo que cerca ela. Já o termo subjetividade refere-se à intimidade. Ligado ao mundo interno, ela se orienta com a percepção do seu próprio eu. Geralmente se apresenta de forma retraída, tímida, preocupada muito mais com as suas questões interiores, devido à maneira que ela se orienta para a sociedade, sabe? Aparentemente, aos olhos externos, ela pode parecer uma pessoa antissocial, uma pessoa reservada. Lembrando, é claro, que Jung dizia que as pessoas podem variar entre o extrovertido e o introvertido, mas que existe uma predominância da pessoa no comportamento de um desses tipos. Curiosidade: Jung entendia que se você se considera, por exemplo, uma pessoa extrovertida, essa é a sua percepção consciente do seu comportamento. Existe também uma parte inconsciente, que é a introvertida. O que ele quis dizer com isso? Se você é daquelas pessoas que gosta de ir lá, ficar de boa, sozinha, na calmaria, ouvindo seu pensamento, super zen, existe também uma pessoa muito louca dentro de você que está reprimida, que quer sair, conhecer geral, sair beijando todo mundo, causando no baile, sabe? Tipo, uau! E vice-versa. Você que gosta de sair, é aventureiro, não fica sozinho nunca. Também existe uma pessoa introvertida dentro de você que quer ficar sentado assim, de boa, na posição de lótus, tirando umas flores, saudando o sol. As funções psicológicas foram divididas em pensamento, sentimento, sensação e intuição. E claro que ele quis fazer mais uma divisão em cima do paranauê todo do psique, né? Então ele dividiu o sentimento e o pensamento no grupo da função racional e a sensação e a intuição no grupo da função irracional. Mano, de moral, ele é muito foda. Segundo Jung, o pensamento é uma função racional, intelectual. Tá ligado basicamente com lógica, objetividade, busca dos resultados e compreensão das coisas. O sentimento é uma função, por mais que não pareça, avaliadora. Por isso que ela também está nas funções racionais. Porque o sentimento consiste em aceitar ou rejeitar uma ideia que possa ser agradável ou desagradável para você. Tá basicamente ligado com a afetividade, a conexão que tem com a subjetividade e também com as pessoas e a intimidade. A sensação é uma percepção sensorial dos nossos sentidos, dos nossos órgãos, a audição, a visão, o tato, o paladar, o olfato, todas as sensações que também se originam do nosso corpo. Essa função racional está basicamente ligada com o desenvolvimento dos nossos 5 sentidos. É a simples percepção do aqui e do agora. Tipo, tô vivo, sabe? Tô tendo diversas sensações, meu Deus, me belisca. A intuição é a mais irracional de todas as funções. É bem aquela função, sabe, que tipo, eu vou fazer isso e não tenho ideia do porquê, só tô indo. Meu, imagina alguém formular essa parada da intuição em 1921. Palmas.
Essa função é basicamente conhecida como o sexto sentido, imaginação, percepção e visão do futuro. Segundo Jung, essas funções são as mínimas e as básicas para que nossa consciência consiga se orientar na realidade. A sensação nos diz uma coisa, o pensamento nos diz o que é essa coisa, o sentimento nos informa se é agradável ou desagradável, e a intuição é como se fosse um radar que nos indica se a gente deve ir e para onde estamos indo. E a intuição é aquela que é mais estranha de entender o que é intuição. Jung entendia que a intuição é uma percepção extrasensorial. É até meio difícil de explicar nos dias de hoje o que é a intuição. Mas o Jung lá em 1921 estava entendendo isso. Agora que a gente entendeu tudo, as duas atitudes, introversão e extroversão, e também as funções psicológicas que são pensamento, sentimento, sensação e intuição, dentro desses conceitos, o Jung fez combinações de personalidades. E vale lembrar que dentro dessas 8 personalidades a gente alterna por volta de 4 tipos de personalidades. E dentro dessas 8 personalidades, a gente tem predominância em um tipo de personalidade. Aí a outra personalidade é a auxiliar, depois vem a terciária e depois vem a inferior. Ou seja, a gente tem a predominância de uma e as outras personalidades vão aparecendo de vez em quando. O importante de tudo isso e o legal é você exercitar onde você se encaixa, em quais você acha que você está mais próximo. Pensamento introvertido. São aquelas pessoas que estão muito mais ligadas com o seu eu interno, mas com os pensamentos. Ela não está ligada com o externo. Se interessa por ideias novas e se perde no mundo da fantasia. Geralmente não são pessoas muito práticas, são pessoas mais teóricas. Aquelas pessoas que ao invés de fazer uma especialização vai para o mestrado, sabe? Ela busca muito mais teorias. Pensamento extrovertido. São pessoas que demonstram a sua clareza de pensamento ao mundo. Governada pelas ideias, elas carregam características de praticidade, são pessoas com grande potencial lógico. Sentimento introvertido. Como são pessoas introvertidas e ligadas ao sentimento, elas demonstram ser pessoas mais frias e mais fechadas. Pessoas reservadas e muitas vezes até autoritárias. Sabe aquela pessoa que não ouve muito o que você fala e segue muito pelo sentimento? Por serem comandadas pelo sentimento, elas não ponderam e não pensam muito a respeito daquilo que você está falando para ela, mesmo que você tenha um argumento plausível. Sentimento extrovertido. São pessoas que estabelecem uma conexão de harmonia no ambiente onde convivem. Sabe, é tipo a galera de humana, sabe? Tudo zen, vamos aí, paz e amor. Então ela é geralmente vulnerável a um objeto, ao ambiente ou a pessoas que ama. E fazem amizades com extrema facilidade por ter uma qualidade de conexão com os seus sentimentos. Sensação introvertida. Geralmente são pessoas que carregam uma intensidade muito forte de sensações. E a sensação é uma coisa muito subjetiva. Sabe aquelas pessoas que falam que eles estão sentindo borboletas no estômago, ou um buraco no peito, ou aquela euforia na bexiga? Mas como ela é introvertida, ela acaba não falando isso pro mundo e pode, por acaso, ficar mais ansiosa. Sensação extrovertida. São pessoas que têm uma percepção do ambiente muito bem desenvolvida. Talvez você seja aquela pessoa que chega no lugar, sabe, não conhece ninguém, mas já sacou qualquer de cada um ali, mesmo sem você falar. Sabe aquela pessoa que chega no lugar e não fala com ninguém, nem conversou com ninguém, mas já sabe um pouquinho de cada um ali? Ela tem essa percepção das suas sensações e busca isso através do físico mesmo, de sentir no corpo. São pessoas que geralmente gostam de aventuras radicais. Intuição introvertida. São pessoas direcionadas ao conteúdo do inconsciente. Estão ligadas com a meditação, com a cultura da interiorização, com autoconhecimento. São pessoas menos comunicativas e muitas vezes mal interpretadas pela sociedade. Estão ligadas geralmente com paradas espirituais, são pessoas mais misteriosas, ligadas com aquela questão do visionário, do futuro e tal. Intuição extrovertida. São pessoas que também têm uma grande capacidade de perceber o seu redor. Enxergam o mundo através dessa percepção. São pessoas visionárias, que estão sempre em busca de coisas novas na vida, no mundo, em tudo. Bom, eu sou Daniel Ferraz, eu sou psicólogo. Esse foi o esquema monstruoso e foi só o mínimo do que eu trouxe, assim, do Jung, sabe? Não dá pra estender tudo porque é muita coisa. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco melhor o que são essas 8 personalidades que ele criou e como que as pessoas que atendem nessa abordagem, que buscam suas teorias, utilizam isso para poder ajudar os outros, através desse reconhecimento dessas personalidades que as pessoas podem ter através das funções e das atitudes psicológicas, dos tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse daqui é o canal Psicó na Mente, a gente posta vídeo toda semana, quinta-feira. Então não esquece de compartilhar, se inscrever, mandar pros amigos psicólogos, pros estudantes psicólogos, e é isso aí. Até semana que vem, galera. Valeu!
Sente o naipe. Vai, nós. Curiosidade. O Jung entendia... Como que é mesmo que ele entendia? Que se... Nossa, mano. Dan, você estudou. O que é a sensação? Então, mas é que é difícil, cara. É muita coisa na minha cabeça. A sensação ela é uma percepção sensorial dos nossos sentidos e dos nossos órgãos. Faltou um sentido. O olfato. Você colocou cheiro aqui. A percepção do aqui e agora. Fudeu, pô! E a intuição, como se fosse um radar, nos indica para onde a gente ir e onde devemos ir.